Olá, sou Magno Oliveira e hoje vou fazer uma apresentação para a disciplina de Fenômenos de Transporte, falando um pouco sobre trocadores de calor e algumas equações que podem nos auxiliar no estudo desses equipamentos, como eles funcionam, alguns tipos aqui, os principais. Bom, primeiro nós temos o tipo mais básico, que são os trocadores de calor de tubos concêntricos. Esse tipo de trocador de calor, ele consiste em dois tubos, um com um diâmetro maior e um tubo interno com um diâmetro menor, onde esses dois tubos são colocados concentricamente, ou seja, o centro da circunferência, né? Se você fizer um corte perpendicular a esse tubo aqui, você vai ver que os dois estão centrados, a circunferência dos dois estão centrados no mesmo ponto. E aqui existem dois tipos, né, de escoamento. Nesse caso a gente subdivide em dois, que é onde o fluxo, né, do fluido, tanto o fluido frio quanto o fluido quente, eles estão entrando na mesma extremidade dos dois tubos e eles estão saindo na mesma extremidade dos dois tubos. Esse é o caso que a gente chama de escoamento paralelo. E também tem o caso em que o fluido quente ou fluido frio entra por uma extremidade, enquanto nessa mesma extremidade o outro fluido, ele seja quente ou frio, ele sai por essa extremidade. E aí esse caso a gente chama de escoamento contra corrente, né? Então, esse é o caso mais básico, mais simples de trocador de calor que nós temos aqui. E agora a gente vai avançar. E aí a gente já tem um trocador de calor com escoamento cruzado, né? Trocadores de calor com escoamento cruzado. Nesse caso, diferente do anterior, onde a gente tinha uma visão mais linear, aqui a gente tem uma visão bidimensional. Aqui nesse exemplo, a gente tem tubos, né, que atravessam algumas aletas. E aí, nessas aletas, a gente tem o escoamento de um fluido, enquanto dentro do tubo, no interior do tubo, você também tem um escoamento, né? E aí, esse sistema ele tá organizado, né? Ele tá colocado de tal forma em que o escoamento que passa pelas aletas, ele é perpendicular ao escoamento que passa pelo tubo. Daí vem esse escoamento cruzado, né? Que a gente chama. Então, aqui o calor ele varia de maneira diferente, né? Varia em x e em y. E num outro caso, onde a gente não tem aletas, também tem uma diferença na variação da temperatura, né? Aqui ela varia mais na direção dos tubos, já que é um pouco diferente, né? Uma observação que o livro traz pra gente. Outro trocador de calor que a gente tem é o trocador de calor de casco e tubos, né? E aí esse sistema ele consiste num casco que contém tubos. E esses tubos eles têm um fluxo eles têm um fluxo de um fluido, né? Trocando calor com outro fluxo de fluido que está no casco. E aí o que acontece aqui é que você também tem algumas chicanas, né? São uma espécie de barreira física para fazer com que o fluido que está passando pelo casco ele percorra esse caminho, entendeu? Aqui tem uma imagem melhor, tá vendo? E aqui a gente consegue visualizar melhor, né? Os tubos, o casco, nesse caso aqui tá aberto, tá exposto, né? As chicanas por onde passam os tubos e o sistema é basicamente esse. Trocadores de calor compactos. Trocadores de calor compactos, geralmente um dos dois fluidos
né, que está aqui nesse sistema, ele é um gás. É, esse sistema, ele promove uma taxa muito baixa de troca de calor, né? E geralmente o fluxo aqui é laminar. Então, é um sistema bem específico. Agora, falando um pouco sobre transferência de calor, né? Indo mais para o coeficiente global de transferência de calor. Ele é definido em função da resistência térmica total à transferência de calor entre dois fluidos, né? Então, o que pode acontecer de resistência do calor entre os dois fluidos? Por exemplo, nesses casos onde a gente viu, eles trocam calor através de quê? Através das superfícies, né? Essas superfícies aqui, né, do tubo, que entra em contato com um fluido e transfere o calor para o outro. Essa transferência acontece dessa forma. Então aqui tem vários fatores que influenciam nessa transferência, né? Um dos exemplos é o material que esse tubo é composto. Pode ser um material que favoreça essa troca, pode ser um material que também não favoreça essa troca. Então isso é algo que é levado em consideração. E aí, a gente também não pode deixar de levar em consideração que esse material ele pode ser contaminado com o tempo, esse material ele pode ser enferrujado, né, dependendo do metal e dependendo do que é o fluido também, pode acontecer ali um processo de corrosão e isso afeta, ou pode afetar a maneira como esse sistema interage, a maneira como a transferência de calor acontece ali. Então, para isso, a gente tem o fator de deposição. E aí, o fator de deposição, ele é uma constante, né? Que a gente insere ali no nosso sistema, na nossa equação, para que ela leve em consideração esse possível desgaste, possíveis encrustamentos, né? Que vão influenciar no processo de troca de calor ali no material. Porque enquanto né, a máquina está operando, a superfície ela está sujeita a acúmulo de sujeira, de fluido, né? E aí isso ocasiona um processo, né, que intervém nessa troca de calor. Então, a resistência, né, desse material, a transferência de calor, ela é alterada. E aí surge a nossa equação da transferência de calor. Onde que, obviamente, a taxa de transferência de calor, esse N0, ele é a eficiência global da superfície. O H é o nosso coeficiente de transferência por convecção. O A é a área total da superfície, né? No caso, a área total da superfície seria toda essa área aqui desse cilindro, né? Que está participando desse processo de troca de calor. E aí a gente tem a variação de temperatura, né, da base do trocador de calor para a temperatura do fluido. Vale ressaltar que esse caso aqui ele não contempla todos os casos. Isso daqui é uma equação geral, né? E aí, para complementar isso, quando a gente tem um líquido quente e um líquido frio, né? No caso, um fluido quente e um fluido frio, que são os casos que nós vemos aqui, a gente utiliza esse coeficiente parcial, entendeu? Coeficiente global parcial, que é o U. Então a gente tem um coeficiente parcial global para o lado quente, né, para o fluido quente, e um coeficiente parcial global para o fluido frio. Então aqui você vê que a gente leva em consideração a nossa taxa, entendeu? Que insere na equação o fato do desgaste, o fato das impurezas do fluido influenciarem na transferência de calor do sistema.
né? Então tá aqui, nossa equação. No caso, o coeficiente parcial ele entraria no lugar do nosso H, né? Que é o nosso coeficiente de troca de calor por convecção. Tá bom. E aí, falando um pouco mais sobre transferência de calor, a gente traz algumas definições, que é a nossa taxa de transferência de calor com base na vazão, vazão mássica e no calor específico à pressão constante, no caso pro lado frio, né, pro fluido frio e quente. Aqui tá invertido e eu acabei não trocando. Eu vou trocar esse daqui antes de enviar os slides. E aí a gente tem a temperatura do fluido frio nesse caso, né, por causa do F, que sai menos a temperatura do fluido frio que entra. Isso daqui seria a variação, né, da temperatura do fluido frio, olhando só para o fluido frio que está no nosso sistema. E aqui é a mesma coisa, só que para o fluido quente, né? Note que aqui a gente faz o que entra menos o que sai. E aqui a gente faz o que sai menos o que entra, né? E aí é importante. Aqui vazão mássica, no caso é para o fluido, né? Por isso que está diferenciado, tá bom? Então, normalmente a questão ela vai te dar a vazão mássica para o fluido frio e para o fluido quente, né? Ou não, dependendo do que a questão te pedir. E o calor específico também, né? Que são fluidos diferentes. Podem ser o mesmo fluido, podem não ser também o mesmo fluido. O que seria essa vazão mássica, né? Ela nada mais é do que a vazão mesmo, né? Sabe aquela vazão que a gente conhece de quanto de água que sai de uma torneira por minuto, né? Mas nesse caso a gente está falando de massa, né? Então não seriam, sei lá, metros quadrados por segundo. Aqui seriam quilos por segundo, né? Que é a unidade de medida dessa grandeza aqui. Também tem o calor específico, a pressão constante e a temperatura. É isso. E aí aqui a gente tem uma representação, né? Nesse caso aqui seria um sistema de troca de calor, um trocador de calor, os fluxos paralelos. E essas equações aqui, a gente utiliza elas para fazer o que a gente chama de balanço de energia, né? Que eu entendi como uma conservação de energia, né? Os físicos, eles são loucos por uma conservação de energia, mas é o que faz sentido aqui pra gente. Porque o que que isso daqui diz pra gente na prática quando a gente aplica? É que toda a energia que foi inserida no sistema, né? O fluido quente que entrou no sistema e o fluido frio que entrou nesse sistema, eles carregam uma energia. E a gente sabe muito bem que energia não é criada, entendeu? Ela se dissipa, ela se transforma, mas ela não é criada do nada, né? Então, o que acontece aqui? Toda a energia que entra nesse sistema, ela também vai sair. Então, a gente tem uma certa lei de conservação aqui. E para isso, a gente utiliza essas equações. A gente vai ver um exemplo resolvido. Então, a gente tem aqui, né, uma definição para temperatura logarítmica média que a gente vai utilizar, né, que no caso é o mais adequado. Tem alguns cálculos no livro, eu optei por não colocar eles aqui para não aumentar o grau de complexidade da nossa apresentação, porque a ideia aqui era fazer algo mais simples. Então, essa temperatura logarítmica média, ela vai entrar mais como uma fórmula para gente, porque o próprio livro ele explica, né, que isso daqui serve para todos os casos, com algumas mudanças, né, no delta T1 e no delta T2, que no caso é a variação da temperatura em uma extremidade, na extremidade 1 do nosso trocador, e a variação da temperatura na extremidade 2 do nosso trocador.
por que que não é o que entra? É a variação de temperatura onde entra e onde sai, porque é relativo, né? A gente pode ter outros casos, além do paralelo, que é o que a gente viu, né? Que, como eu bem disse lá no começo da nossa apresentação, aqui, em paralelo, tanto o fluido frio quanto o fluido quente, eles entram pela mesma extremidade, né, e saem pela mesma extremidade. Mas a gente também pode ter casos onde a extremidade um não é necessariamente onde os dois fluxos, onde os dois fluidos entram, né? Então por isso que a gente tem uma definição assim. E aí a gente vai utilizar isso daqui para poder calcular a temperatura média e poder chegar em algumas informações que a gente vai precisar, né? Além da taxa de calor do nosso sistema, tem uma questão aqui que a gente vai pedir área, né? Da superfície necessária, enfim. Então, aqui a gente tem os dois casos, né? Para o trocador de escoamento paralelo e para o trocador de escoamento contra corrente, né? O escoamento do fluido. Aí a gente vê aqui, para o trocador de escoamento paralelo, a variação da temperatura na extremidade 1 seria temperatura quente que entra, que no caso seria a temperatura do fluido quente que entra, menos a temperatura do fluido frio que entra. Ou seja, temperatura do fluido quente que entra, menos a temperatura do fluido frio que entra. Faz sentido, né? Essa ser a variação de temperatura na extremidade 1, né? Ou na extremidade onde os fluidos entram no escoamento paralelo. Mas olha no contracorrente, como é diferente. No contracorrente, na extremidade 1, imagine que para ambos a extremidade 1 é o mesmo ponto, né? Seria, sei lá, o lado esquerdo daquele exemplo que está lá no começo da nossa apresentação. A temperatura quente que entra, ela, ela escoa numa direção oposta à temperatura fria que sai. Então, então faz sentido, né? Faz sentido. No caso, ela escoa numa direção oposta à temperatura ao fluido frio, né? O fluido quente e o fluido frio escoam em sentidos opostos. Então, se o fluido quente está entrando, o fluido frio tem que estar saindo, né? Da nossa extremidade 2. Não tem como o fluido quente estar entrando e o fluido quente estar entrando também se a gente está num escoamento contra a corrente. Então, fazendo essa lógica reversa, eu acho que fica mais fácil da gente entender por que que aqui é invertido, né? Entender o que que é isso daqui também. É bem simples, né? E aí a gente tem aqui a temperatura, a variação de temperatura do escoamento paralelo, que é a mesma coisa, copia e cola, só muda para sai, né? Que é a temperatura quente do fluido quente saindo, menos a temperatura do fluido frio saindo. Aqui, parecido. No caso do escoamento contra a corrente, a variação de temperatura na extremidade 2 é a temperatura quente saindo, menos a temperatura fria entrando. Quando eu digo temperatura quente e fria, se trata do fluido, né? Tem um fluido quente e um frio. Então, a gente também tem o método da efetividade, né? E para que que serve esse método da efetividade? O que que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu a calcular a taxa de calor, né, para um sistema. A gente aprendeu que essa taxa de calor ela pode variar por N motivos e que existem vários sistemas onde a gente pode calcular essa taxa de calor de maneiras um pouco diferentes. E a gente aprendeu que também tem uma conservação de energia nesses gases que entram. Só que na prática, acaba que a gente usa mais tudo isso que a gente viu até aqui para projetar um equipamento. Porque, veja bem, a gente sabe aqui a temperatura que entra e a temperatura que eu quero que saia, né? E aí eu consigo determinar algumas informações
é, que eu vou precisar, algumas especificações que eu vou precisar com essas equações, entende? Agora, para um caso, por exemplo, que eu já tenho um equipamento que ele já tem todos os dados, como é que eu vou avaliar esse equipamento, uma mudança que eu vou fazer nele, como? O que eu posso fazer? Então a gente vai para um método de efetividade, né, onde eu analiso a efetividade do equipamento através do NUT, né, que é o número de unidades de transferência. Então, então, a gente calcula a efetividade do, do equipamento e aí a gente consegue saber, né, a taxa de calor que vai ser transferida, com que temperatura os fluidos vão sair, quando eu não tenho essas informações, quando eu já tenho um equipamento pronto. Então, é isso. Bom, agora vamos para a resolução do exercício do livro, que separei para a gente resolver aqui. Os dois casos mais simples, né? Escoamento paralelo e escoamento contracorrente. Então vamos lá. Um fluido de processo com calor específico 3.500 joules por quilograma Kelvin e escoando a 2 kg por segundo deve ser resfriado de 80 graus Celsius a 50 graus Celsius com água gelada, que é fornecida a uma temperatura de 15 graus Celsius e a uma vazão de 2,5 kg por segundo. Considerando um coeficiente global de transferência de calor igual a 2.000 watts por metro quadrado Kelvin, calcule as áreas de transferência de calor necessárias para as seguintes configurações de trocadores de calor. Então aqui a gente vê que ele já deu uma série de informações para gente. Primeiro, ele deu calor específico à pressão constante do fluido quente, que é 3.500 joules por quilograma Kelvin. Ele deu a vazão máxima de 2 kg por segundo. Ele deu a temperatura de entrada e a temperatura de saída que ele quer. Perceba que essa questão ela está sendo montada como se eu estivesse projetando um equipamento, né, para determinar, né, a temperatura que ele vai precisar, né? No caso aqui ele pede a área de transferência, né? Mas é que eu vou precisar determinar a temperatura também do fluido frio, que no caso é água gelada. E aí ele te dá a temperatura de entrada da água gelada, que é 15 graus Celsius. Te dá a vazão máxima também da água, 2,5 kg por segundo. E te dá o coeficiente global de transferência de calor, que é 2.000 watts por metro quadrado Kelvin, que é aquele U que a gente viu, né? E aí, seguindo, o primeiro passo que a gente sempre faz é separar todos os dados, né, que a questão te dá. Então eu separei aqui a vazão máxima do fluido quente, que é o nosso fluido que a gente vai resfriar, que é 2 kg por segundo. O mesmo para a água gelada, que é 2,5 kg por segundo. O, o calor específico também. Eu separei tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio, que é a água. Temperatura de entrada do fluido que vai ser resfriado. Temperatura de entrada da água. Temperatura de saída do fluido que vai ser resfriado. E a taxa de transferência. São os dados que a questão nos deu. Então, para mim fazer qualquer coisa aqui, essa questão ela já tem cara da nossa lei de conservação lá, né? Com a taxa de calor, né? O balanço de energia, como o livro chama. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é pegar a nossa equação. Q igual a mq vezes cpq vezes a variação da temperatura, né? E aí a gente fazendo os cálculos aqui, a gente tem que nossa massa, vazão máxima do fluido quente é 2
2 kg por segundo. Nosso calor específico é 3.500. E a variação de temperatura, né? A temperatura que o fluido quente entra e ele é resfriado, passa a ser 50, 80 menos 50. Isso daqui dá 30. Essa conta toda aqui vai dar 210 mil watts por metro quadrado Kelvin. E aí, pela lei de conservação, a taxa de calor pro fluido quente e pro fluido frio tem que ser a mesma. Porque o fluido quente só está trocando calor com o fluido frio, entende? Se tivesse um terceiro fluido, acredito que seria a soma, né, das, das taxas de transferência. Seria um valor constante. Mas enfim, aqui a gente tem que a taxa de transferência de calor para o fluido frio tem que ser a mesma. Então a gente usa a mesma equação com os dados do fluido frio, que seria água gelada, e iguala isso a esse resultado. E aí o que que a gente obtém? A gente obtém, substituindo tudo aqui, que a temperatura que a água vai sair é 35,1 graus Celsius, tá? Então aqui a gente já completou todos os nossos dados para usar todas as fórmulas que a gente já obteve. E aí, como ele pede para a gente a área, a gente vai utilizar aquela nossa equação lá do começo. Cadê? Essa equação aqui, onde a gente tem a área, tá vendo? E aí, a nossa área ela é igual a taxa de transferência de calor sobre a nossa taxa global vezes a variação da temperatura. E a gente vai usar a variação de temperatura por média logarítmica, né? E aí, para a gente usar essa variação de temperatura por média logarítmica, a gente precisa calcular o nosso ΔT1 e o nosso ΔT2. Se a gente voltar aqui, a gente observa que a questão ela te pediu para calcular a área no escoamento paralelo e no escoamento contracorrente. E aí, na letra A, para o escoamento paralelo, vamos lá. Lembra do escoamento paralelo? Para ele, a gente calculava a variação de temperatura que entrava da seguinte forma: por ser um escoamento paralelo, ambos os fluidos, tanto quente quanto frio, eles entram pela mesma extremidade. Então a variação de temperatura nessa extremidade, em cada extremidade, vai ser o que entra com o que entra e o que sai com o que sai. Então, ΔT1 vai ser temperatura quente que entra menos a temperatura fria que entra. Isso dá 65 graus Celsius. ΔT2 vai ser a temperatura do fluido quente que sai menos a temperatura do fluido frio que sai. Isso dá 14,9 graus Celsius. E aí, o nosso ΔT por média logarítmica fica esse negócio aqui gigante, que é aquela equação que eu mostrei pra gente mais cedo. E isso dá pra gente 50,1 sobre ln de 65 sobre 14,1, que é aproximadamente 34 graus Celsius. Então, substituindo esse valor aqui nessa equação, com os dados que a gente já tinha também, a gente obtém que a área que a gente precisa, né, é de 3,09 metros quadrados de área total para troca de calor. E aí, a gente vai para o seguinte, que seria para escoamento concorrente. É concorrente, eu acho. Deu um branco. Contracorrente. Contracorrente, onde o que muda é o nosso cálculo de ΔT1 e ΔT2, que consequentemente vai mudar o nosso delta por média logarítmica. E aí, o que que acontece?
Nesse cálculo a gente usa para ΔT1 temperatura do fluido quente que entra menos a temperatura do fluido frio que sai, porque o lado onde um fluido entra é o lado onde o outro fluido sai, né? E aí a variação de temperatura se dá por essa equação. Aí a gente tem 44,9 graus Celsius. Nesse caso seria o fluido quente entrando, 80, menos o fluido frio saindo, 35,1. Isso dá 44,9. E aí, ΔT2, temperatura do fluido quente saindo, 50, menos a temperatura do fluido frio entrando, 15, dá 35. E aí, substituindo na fórmula do nosso ΔT, média logarítmica, dá 39,6. Na fórmula da nossa área, 2,65 metros quadrados. Bom, então essa foi a apresentação. Muito obrigado por ter assistido, pela sua atenção, e é isso.